Boa noite, começa agora o Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli. Toda semana no Web Divan a gente fala sobre um assunto ligado à psicologia, ligado à subjetividade humana, fazendo, toda essa introdução para falar sobre psicologia, para falar da mente humana, da psique humana. E, como toda semana, vocês sabem, entrevisto um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de saúde para conversar com a gente sobre esses assuntos. Hoje o assunto é extremamente interessante, vou contar para vocês. Eu tô aqui para conversar sobre transtorno de oneomania com a psicóloga Cristina Vieira Perrone. Boa noite, Cristina. Boa noite, Renata. A Cristina veio aqui falar pra gente, A Cristina, trabalha com esse tipo de transtorno, sobre transtorno de oneomania, como eu falei na abertura. Transtorno de oneomania. O que é o transtorno de oneomania? Bom, o nome, ele vem do grego, que chama loucura por comprar. Loucura por comprar, enfim, é um nome novo e nada mais é do que as pessoas que têm um desejo incontrolável por compras. É a compulsão por compras. É compulsão por compras, exatamente. Então, é uma síndrome, um transtorno realmente, que é caracterizado por essa compulsão e que tem aí uma falta de controle, Então a pessoa compra sem ter a menor, vamos dizer, discernimento, do que ela está comprando. Em geral são coisas inúteis, tem o arrependimento depois, compram para aliviar uma dor, uma tristeza, uma depressão, uma frustração, a tentativa de resolver alguma questão interna, ou alguma angústia, algum vazio, através do comprar. Isso é muito semelhante à droga-adicção. O que fica difícil, às vezes, do outro entender, que na droga-adicção, por exemplo, a nicotina, As pessoas entendem, a nicotina é uma substância que causa no organismo essa tendência à repetição do uso, a dependência. Agora, a compra, muita gente, lógico, acha que o compulsivo por compra é simplesmente um sem vergonha, que quer ficar endividado, que não liga para isso. Por mais que ele mostre sofrimento, mas você pode não comprar. A gente que não tem o transtorno pode não comprar. Mas quem tem o transtorno pode não comprar, consegue não comprar? Quem tem o transtorno, se pode não comprar, pode. Aí a compra, ela entra como um objeto, como se fosse uma droga ou uma outra coisa qualquer, Em geral, essa compulsão por compras, ela está sempre ligada a algum outro transtorno, que pode ser uma depressão, uma ansiedade. O transtorno de oneomania faz parte da classificação de transtorno de ansiedade ou transtornos compulsivos obsessivos? A gente não pode colocar como faz parte, porque, veja, ela seria um comportamento, que tem como base alguma coisa aí está querendo dizer, tem uma base de transtorno aí, que pode ser uma depressão, que pode ser uma ansiedade, ou um transtorno de ansiedade generalizado, da qual o objeto escolhido são bolsas, tem pessoas que compram bolsas, colecionam bolsas, sapatos, e o interessante é o tipo de sentimento que essas pessoas têm depois de realizar essa compra, porque é o sentimento do rebote, que é como se usar a droga e depois ficar mal, arrependido, porque fez a compra, no caso. Então comprou coisas inúteis, ficou tudo lá, fez dívida. Então essa síndrome, ela implica em perda, em angústia, em arrependimento, em falta de controle, em fantasias, enfim. Tu pode ser,
uma gama aí de possibilidades. Uma gama de possibilidades que está encobrindo alguma coisa e a gente precisa ver essa base. Tem o tratamento para isso, ele está ligado à questão da abordagem comportamental mesmo, né? A gente trata disso como você trata a droga-adicção. Né? Mesmo, né, eu sou junguiana e já tratei desse transtorno. Mesmo em outras linhas psicoterápicas, a gente trabalha o transtorno, né? Porque ele, fundamentalmente, é um transtorno psíquico e está ali dizendo de algo simbólico que está acontecendo com aquele indivíduo, né? Então, assim, de que preenchimento esse indivíduo está precisando, que ele precisa comprar alguma coisa, adquirir algo para ter uma sensação de alívio. Alívio do quê? Né? Então, esse material é o que a gente trabalha em psicoterapia, né? Só que tem duas questões aí. A primeira questão é interromper imediatamente esse comportamento vicioso, né? Porque é um ciclo vicioso, é um comportamento vicioso. A pessoa não tem controle. Não tem controle, adicto, então tem que ser interrompido de alguma maneira. Para depois você olhar o que é que está por trás disso, né? Então é como a interrupção de uma droga que você tem um uso recorrente, né? O uso recorrente, repetitivo, de praticar sempre aquele mesmo ato, que é de comprar, seja lá o que for, que não tem utilidade, não tem... para aliviar uma tensão, para aliviar uma frustração, para aliviar uma dor, uma tristeza, né? Às vezes você vê e fala assim, você tá mal, então vai pro shopping, né? A gente escuta isso, né? Se tiver mal, vai lá pro shopping, compra uma roupa, faz... Ok, a gente pode fazer isso, eu acho que... Né? Que mulher nunca fez isso, quando você né? perde a medida, né? Que mulher nunca fez isso? Que mulher nunca fez isso. A questão é que a oneomania, ela também atinge os homens, né? Mas parece que é a proporção de 4:1, né? 4 mulheres para um homem. As mulheres, parece que o consumo aí é maior, inclusive porque os acessórios, vamos dizer, a demanda, né, de coisas que se vende para mulher é maior do que para homem, né? Quer dizer, é um comportamento até adquirido socialmente. A mulher, ela precisa usar ela as se coisas, enfeita ela se mais, enfeita né? mais. Ela usa mais acessórios. Isso se espera dela mais socialmente, né? Talvez por isso as mulheres são mais acometidas por esse transtorno, né? Talvez por isso. Eu estava lendo um artigo que fala exatamente isso, que a pressão social na mulher é maior em relação ao consumo por isso, porque a gente tem milhões de artigos, né, para comprar, pulseiras, brincos que a gente pode comprar, colares, roupas, sapatos, bolsas, e é lógico que as mulheres com essa tensão, né, ou as mulheres que têm uma ansiedade maior, vão consumir mais do que os homens com ansiedade. E tem aquele comportamento mesmo do masculino e do feminino que a gente observa assim, né? Quantos homens falam assim, eu não vou junto com a minha mulher comprar, porque eu quando vou comprar uma coisa, eu vou direto naquela coisa, né? A mulher não, ela olha 1000 coisas antes dela chegar no objetivo. Né? E nessas 1000 coisas, ela tá comprando essas 1000 coisas. Eu lembro que minha mãe tinha uma amiga, e eu conheci ela desde pequena, ela morava no mesmo prédio que a gente. E ela uma vez chegou em casa, eu lembro como se fosse hoje a cena, ela chegou em casa e falou assim para minha mãe, olha, eu comprei esse sapato, mas quando eu abri meu armário, era o terceiro sapato igual que eu tinha comprado. E ela não sabia que ela tinha comprado já 2 sapatos iguais. Ela entrava, se apaixonava pelo sapato e comprava. Nunca usava, porque, enfim, tinha milhões de sapatos ali sem usar. Entrava, comprava de novo, era o terceiro sapato igual que ela comprava. Né? Então, e isso, sabe, também tem uma questão aí, né, Renata, de identificar quando isto realmente se torna um transtorno. Né? Nesse caso... Nesse caso, um transtorno. Quer dizer, há uma repetição, uma recorrência, né, do mesmo uso e identificar isso para você até poder tratar. Você não consegue tratar. É lógico. E até hoje, ela é amiga da família e tal.
melhorou muito, não faz mais esse tipo de compra, mas passou muito, muito aperto. Mas até hoje, ela fala que ela tem um comportamento ansioso. Então, assim, que ela tem que tomar cuidado, porque não é que não tem mais nada. Não, quando ela fica ansiosa, a tendência dela é comprar. A gente diz assim, veja, até isso, na questão, existe uma característica comum, que é a característica da drogadicção, que é assim, é crônico, recorrente, incurável, mas tem controle. Né? Então é vigilância, né? Tratamento e vigilância. Então quer dizer, incurável, recorrente, crônico, é uma dependência. Né? Como se dependesse de alguma coisa externa, que você adquire um objeto, se apropria desse objeto, sem mesmo saber o que é que você está querendo preencher internamente, né? E isso é recorrente, né, em quem sofre desse transtorno. Existe o controle, existe o tratamento, que tem que ter a vigilância sempre, né? Porque acredito eu que isso possa inclusive mudar, né? Esse objeto possa, a escolha do objeto possa mudar por comprar outras coisas, não sei, pessoas têm mania de viajar, ou de, enfim, ou a questão da própria droga, né? Ou a questão da comida, né? Ou a questão da comida. A questão da comida também. Eu vejo que tem casas, né? E até também é um comportamento estimulado socialmente, né? Porque hoje em dia, sei lá, diferente de 40 anos atrás, a gente entra num supermercado. Primeiro, os supermercados são gigantes. A gente entra e tem uma, assim, não, apelo. Nós temos tudo, né? Temos tudo. E é um apelo visual, assim, a tendência. E tudo é feito pra gente comprar. Eu já fui em diversas casas que as pessoas têm armários abarrotados de comida. Abarrotados de comida, né? Sem ter necessidade, é óbvio que não tem necessidade de toda aquela comida. Mas que assim, tem mania, sabe? Onde passa, compra uma coisa, compra um doce, compra... por comprar comida. O comer também é uma dependência, né? Como comprar. Não sei se um pouco diferente, você acha que é um pouco diferente? Você acha que as coisas que a gente pode ingerir, elas podem ser mais perigosas do que, por exemplo, comprar, beber, ou não? Assim, a diferença ou ponto comum aí é quando implica em perdas, né? Em prejuízos, em angústias. Então, não sei se eu vejo muita diferença no ingerir ou em algo que você contraia dívidas, porque você está gerando um prejuízo e uma angústia da mesma forma. Né? Tem uma questão que é mais clínica, talvez, que seria o próprio corpo, né? Então, aí você vai ter os prejuízos, enfim, as pessoas que comem muito, que a gente sabe que faz... que prejudica, você tem uma série de prejuízos clínicos mesmo, com cardíaco, hipertensão, diabetes. Todas as comorbidades da obesidade. Você tem uma perda, você tem mais um prejuízo, né? E a outra questão, né, de você adquirir essa mania por compras, você tem o prejuízo, a dívida, e você também tem o prejuízo social. Começa a interferir na tua família, na tua casa, no teu trabalho. No jeito, né? Você acaba escondendo coisas. Acaba escondendo, às vezes até mentindo, omitindo, né? Percebendo isso pode dar vergonha, né? Não sei se você assiste novela, né? Mas... Eu tenho notícias das novelas. Exatamente, né? Psicólogo clínico atende até tarde. Eu sei das novelas que estão passando, algumas. Enfim, na novela das 8, a personagem da minha prima linda, um beijo pra você, da Gil Antonelli, de uma mulher, né, Heloísa, que tem o transtorno. E é muito interessante a Giovana contando do laboratório, né, e de todas as histórias que ela escutou sobre isso. Sobre o quanto ela ficou chocada como as pessoas vão entrando devendo muito, numa grande depressão, numa grande ansiedade. Lógico, né, o personagem ele é mais floreado, então não é que ela sofre com aquilo de uma forma que né, como a gente pode ver em alguns pacientes que chegam em muito sofrimento.
um pouco mais, né, bonitinho ali que aparece. Mas eu não sei quem já viu, já deve ter visto cenas onde ela compra, bota dentro do armário, fecha o armário abarrotado, tentando fechar o armário assim, e nunca mais checa aquilo, nunca mais usa aquilo, né? Ela é inteira enfeitada, né? Uma delegada inteira enfeitada, muito perua, muito brinco, muito colar, muita pulseira, muito tudo, sabe? Muito cinto, muito tudo. Então, quer dizer, uma pessoa que compra muito. Até a gente brinca que ela se inspirou numa pessoa que a gente conhece, que também era, assim, não podia ver um lugar para compras que queria comprar alguma coisa. Não chegava a ter o transtorno, mas comprava bastante, assim. Comprava até onde podia. Eu acho que essa é uma diferença grande também, né, entre os compradores compulsivos que chegam a ser os devedores e os que não chegam a ser os devedores. Eu não sei se o transtorno só se caracteriza quando a pessoa entra nessa questão de dever, de não poder pagar ou não, entra antes, mesmo que a pessoa não chegue a dever. Ela pode ter o transtorno? Pode, ela pode ter o transtorno, sim, porque a gente não, o transtorno ele é caracterizado por várias, ele é um conjunto de situações, de características que montam isso. Ele pode ter o prejuízo e depende do prejuízo, e não só o prejuízo, ele pode ter outros tipos de perdas. Né? Então, para você caracterizar isso, por exemplo, uma dependência química, vamos supor, né? Ele pode não ter perdido o emprego dele, mas ele está perdendo outras coisas, provavelmente o controle, a serenidade, a paciência, a tolerância, né? Tem aqui um depoimento, né, de pessoas que se dizem devedores anônimos, que fazem parte do grupo de devedores anônimos, que tem o transtorno de anomania, né, que a gente está falando aqui, que fala exatamente isso. Eles falam assim: alguns de nós têm se tornado empobrecidos, compulsivos, permitindo-nos ficar frequentemente sem dinheiro, batalhando de uma crise financeira para outra. Ainda alguns de nós que acham quase impossível gastar dinheiro consigo mesmo. A televisão estraga e fica tudo estragado. Enfim, aqueles pares de sapato que a gente se obriga a comprar cada vez mais. Essa doença afetou nossa visão de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Ela nos levou a acreditar que não éramos suficientes em casa, no trabalho, em situações sociais, em relacionamentos amorosos. Quer dizer, pessoas que não se acham o suficiente no mundo, né? Não acham que podem dar para o mundo o suficiente. Ela também nos levou a crer que não há o suficiente no mundo lá fora de nós. Essa doença criou uma sensação de pobreza em tudo o que fazíamos e vivíamos. Em relação a isso, nós nos recolhíamos no mundo da fantasia, ficávamos preocupados com o dinheiro e evitávamos a responsabilidade. Então, isso aí, o que ele está falando aí? Tem uma questão de autoestima. Exatamente. Uma autoestima, está com a autoestima em baixa, né? Da inutilidade. O que é uma autoestima em baixa, né? Vamos explicar para os internautas. O que é uma... Uma pessoa que acha que ela é uma inútil, que ela não tem capacidade, que ela se sente inferior, uma falta de amor próprio, de respeito consigo mesmo, de uma falta de atender sua própria necessidade real, de reconhecer isso, né? Tem a ver sim com aspectos depressivos, né? A baixa autoestima, que dá uma queda inclusive no humor, né? Então, uma pessoa com uma autoestima, uma pessoa que não se vê como potente, né? Que se vê como impotente diante de uma série de situações e de coisas. E veja, uma situação dessa, esse ciclo vicioso, muitas vezes na oniomania você precisa pedir ajuda, né? Porque não dá para parar com isso sozinho, né? A tentativa de ir de uma dívida a outra corrente, não, agora eu vou sanar essa dívida, agora eu vou conseguir e não consegue, né? Na clínica da qual a gente trabalha, né? A Clínica Maia, nós temos casos que aparecem assim para tratamento e que muitas vezes as pessoas não sabem identificar que estão sofrendo disso. Não sabem que isso pode ser um transtorno, por exemplo. Não sabem que isso não tem essa crítica. Não tem a crítica.
Mas sabem que tem alguma coisa. Mas né? sabe que estão sofrendo, né? Estão sofrendo de um vazio, de um empobrecimento, de que a vida se tornou apenas isso, né? 1000 bijuterias, muitas bijuterias e muito sapato, né? Então, assim, dos últimos tempos, o que você tem feito, olhar para essas coisas, é só comprar. E que estão sofrendo de depressão, né? Estão sofrendo de depressão, estão se sentindo mal, estão se sentindo inútil, com prostração, inclusive, sem vontade de fazer nada, desanimada para tudo, sem muita ideia do que está acontecendo. E às vezes você vai, e quando você faz um levantamento dessa situação através de anamnese, exame clínico, você vai buscando isso e vai descobrindo o que é que tem lá e acha. Não é uma coisa, né? Vamos deixar claro que não é um ponto. Não é um ponto, é um conjunto. É um conjunto. Né? É um conjunto de situações que está relacionado com isso. Não é assim que todas as pessoas que têm a baixa autoestima ou a depressão sofrem da compulsão. Não é assim. Mas, em geral, essa compulsão está relacionada a algum transtorno de base. Quer dizer, então todas as pessoas que têm esse tipo de compulsão têm a baixa autoestima, pode ter um transtorno depressivo. Sintomas depressivos, sintomas ansiosos, maníacos, bipolaridades. Não que todo mundo que tenha isso vai um dia ter problema com compras, né? Não. Tem um outro DA, devedor anônimo, que fala assim: nós estamos perdidos por muitas perdas. Perda de salário, que havia sido engolido por dívidas, por gastos compulsivos, perda de fé, perda de respeito próprio e paz de consciência, perda de amizade e algumas vezes de saúde, emprego e família. Muitos de nós buscamos ajuda de vários indivíduos ou organizações, mas sempre acabamos nos sentindo como se ninguém entendesse nosso problema. Nossa solidão fez com que nós nos recolhêssemos mais e mais em nós mesmos. Nós perdemos a vitalidade e o interesse na vida. Não podíamos trabalhar ou cuidar de nós mesmos ou de nossos entes queridos apropriadamente. Alguns de nós achamos que estamos ficando loucos e outros chegam a contemplar o suicídio. Esse senso de desespero ou chegar ao fundo do poço foi nosso primeiro passo para procurar os devedores anônimos. Quer dizer, pode ter até né, ele fala que contemplar o suicídio, mas pode acontecer, né? Pode, porque se isso é um sintoma depressivo, né, até que ponto chega isso? Até que ponto chega isso? No sentido de que a pessoa se vê numa situação final, né, de não ter mais... É uma adicção. É uma adicção, né? Sem controle. E a pessoa se vê sem saída. E sem saída, então vou me matar, né? Pode chegar a esse ponto em casos, mas existem graus para isso, né? Esse é um grau bastante elevado, né? De chegar a ponto de querer acabar com a sua própria vida. Agora, também tem assim, cada um tem o seu fundo do poço. Uns param um pouco antes, não parar, procurar ajuda antes. E outras pessoas até às vezes tentam o suicídio, ou no caso das mulheres, acredito inclusive porque as mulheres, como tem uma outra forma de funcionar, elas tentam mais o suicídio e são menos efetivas, né? Então tem as automutilações, né, para aliviar certas dores, né, ingere às vezes remédios e tal, e às vezes não chega às vias de fato, mas já é uma tentativa, né? Se automutilar já está demonstrando aí que ela perdeu o controle realmente, né? E quer acabar com a sua própria vida como se essa fosse a única saída para o problema, ou uma fuga total do problema, ou não achar que não pode realmente encarar esse problema, né? É a impotência total, né? O sentimento de impotência total.
E é muito interessante pensar nessa onipotência de comprar, acumular muitas coisas, dessa impotência de não poder mais nada, né? A não ser acabar com a sua própria vida. No fundo tá a onipotência, né? Quer dizer, precisa adquirir coisas. É a lógica da oposição. É a lógica da oposição, né? Exatamente. Se você falar em impotência, você vai falar em impotência. Tem um filme, vou até ver o nome, eu acho que é Casamento por Contrato, não sei se você já viu, que é com a Demi Moore. Vou ver o nome direitinho aqui pra você. Amor por Contrato, com a Demi Moore. Eu gosto muito desse filme, acho interessante. É um filme, né, mais hollywoodiano, de TV mesmo, não é um clássico, mas é um filme bacana que mostra exatamente isso, esse transtorno. É um casal, a Demi Moore e um cara e 2 filhos adolescentes, que eles mudam para uma cidade e no decorrer do filme você vai achando que eles são um casal normal, com muito dinheiro. Então eles vão para um bairro de pessoas que têm muito dinheiro, mas eles são os mais ricos desse bairro. Na verdade, e a gente descobre isso mais no meio do filme, os 4, os 2, o casal e os filhos são contratados de uma empresa de estilo de vida, para entrar nesses bairros de pessoas muito ricas. É como se tivessem células espalhadas pelo mundo, né, que vão nesses bairros. E eles precisam vender coisas, como? Mostrando que eles, como pessoas lindas, ricas, bem-sucedidas, eles têm aquele taco de golfe, ela tem aquele perfume, o novo perfume que saiu, e ela indica para as mulheres. E aí eles começam a registrar, essa empresa, o aumento de consumo naquela região. Então o aumento de perfume naquela região foi de tanto, exatamente aquele perfume que a Demi Moore falou para as mulheres. E o filme vai mostrando isso. Aí o marido compra um novo taco de golfe, os homens todos vão comprar um novo taco de golfe. E o marido, que era um contratado, e ninguém sabe disso, o marido, que era um contratado, começa a ficar mais amigo de um dos homens, vizinho dele, que compra tudo o que ele comprava. Tudo. E um dia ele se suicida. E aí descobrem que é porque ele estava devendo horrores, porque tudo que faziam propaganda, que o amigo fazia propaganda para ele comprava. Quer dizer, olha que interessante, né? Uma empresa vai e coloca um casal, né, visto como um casal bonito e tal, para consumir e estimular o consumo dos outros. E, lógico, o filme mostra isso. Tem pessoas que consomem muito, mas que não chegam no caso deste homem que se suicida, por estar com tanta dívida, por ter consumido tanto. E aí você também faz pensar numa questão que, assim, é uma sociedade, né? A gente vive hoje num mundo, enfim, da qual a gente compra, não é só o objeto, né? Você compra a ideia, você compra o jeito de ser, né? Você compra a imagem, você compra o status, você compra a posição, você compra o sucesso, né? Então, o que é que está se vendendo? Então, quando você perde a dimensão, né? A diferença entre o que você é ou passa a acreditar que aquilo que você tem é o que você é. Então, e isso realmente é uma questão que a gente está envolvido nisso, né? O tempo inteiro e através de tudo, de propaganda, das vendas, do comércio, dos shoppings, da moda, né? Eu acho realmente, olha, todo mundo, a gente está precisando cada vez mais de terapia, né? Todo mundo. Até mesmo como uma prevenção. Com certeza. Até para pensar sobre isso, né? O que a gente está consumindo e que ideia a gente está querendo passar com esse consumo. A gente estava falando aqui, né, das diferenças de como atende, como apresenta o programa, né? Tipo, como que você se personifica, como que você se veste aquela persona e o que você quer passar com aquilo. Né? O consumo, lógico, a gente está aí no mundo. Eu tenho um amigo psiquiatra que fala muito isso, que ele descobriu que ele precisava se vestir bem para ser bem aceito, quando ele se formou em medicina. Ele era todo largado e tal, e ele falou que quando ele começou a atender em consultório, ele percebeu que ele precisava se vestir bem para ser bem aceito. Infelizmente. Existe isso, a questão da imagem, e a imagem visual
ela é imediata. Ela é imediata. É o que você está vendo ali, é o que está te falando, né? Ninguém vai olhar para o invisível. Vamos ver através desse ser humano que me aparenta ser uma pessoa bacana, honesta, interessante, sensível. Não é isso, né? A imagem é imediata. No primeiro contato não dá pra fazer isso, né? Não dá pra você saber quem é o outro, a não ser por aquele pré-julgamento através da imagem. E por outro lado, Renata, a gente quer se mostrar bonito pro outro, não Claro, queremos? lógico. É bom que seja assim. Só faltava eu falar que não, né? Só faltava, cheia de coceira nos braços, só faltava eu falar que não. A gente quer se mostrar bem pro outro, pelo menos a gente quer se mostrar bem pro outro, né? Claro. Você tá no meio das pessoas, da sociedade, né? Agora, tudo muda aí de como é que a gente faz a medida dessas coisas, né? Quando isso acaba dominando, sendo maior do que você perder realmente o valor àquilo que você tem, né? Como uma boa junguiana te diria, que perdeu pra quê daquilo, né? As coisas têm um pra quê. Desculpa te interromper, você como junguiana, o Jung tem uma frase muito bacana que ele diz assim, que eu acho que serve perfeitamente para a neomania. Ele diz assim: a procura, o uso e o abuso de qualquer substância química como uma droga é uma tentativa inferior de realização. Jung tem essa frase que é muito bonita, né? Né? No fundo, a gente é muito frágil, né? Nós somos muito frágeis e a gente quer se realizar mesmo. A gente quer acontecer, a gente quer se sentir bem, a gente quer ter prazer, né? E as buscas, né? Os caminhos que a gente vai buscando é o que a gente tem aí à mão. É o que nos oferece. Também não é um pouco da nossa educação familiar, educação não só familiar, mas social, da onde você está inserido mesmo? O que você aprendeu? Você aprendeu que o valor está em como você lida com os outros, trata os outros, se relaciona com o mundo. Cultura familiar, né? Ah, tá. Existem os padrões familiares, né? As famílias que colocam valor numa determinada... a gente vê na clínica e tal, quando a gente atende família, né? Temos que atender família. O tratamento para o paciente, ele está ligadíssimo à família. Se não tratar a família, não tem efetividade também com o paciente. Então, quais são os valores que essas famílias priorizam? Então, as famílias têm padrões. Há famílias que falam de dinheiro o tempo inteiro. É verdade. Há famílias que falam de comprar o tempo inteiro. Né? Há famílias que falam de comida o tempo inteiro. Quer dizer, tem um discurso, né? Aquele discurso... uma linguagem, né? As famílias têm linguagem. Dou um exemplo para você. Uma vez eu atendi uma família que os pais levaram a filha, uma das filhas... adolescente, 17 anos, para o consultório, queriam que ela fizesse terapia porque ela estava muito magra. E aí, trabalhando, investigando, fazendo perguntas para aquela família, e os pais, assim, o pai super magro, musculoso, a mãe magérrima, todos assim, sabe, piruésima, todos arrumados, a filha ali, muito magra, tal, e aí, conversando com aquela família, assim, perguntei dos hábitos dos pais. Eles são completamente ligados à magreza, aparência, exercício físico. Bom, e aí quer que eu trate a filha, né? Sim, eles têm que ser tratados, né? O que eles esperam dessa filha? Eu cheguei a perguntar isso, lógico, para os pais ao longo do caminho, assim, esperavam que a filha realmente fosse magra, mas não tanto. Mas incentivaram a vida toda, isso, porque né? aí você vê onde é que, quando você tem um diagnóstico de transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade, ele é um transtorno de personalidade familiar, né? É uma personalidade constituída com essa lida, com essa forma, com esse formato, com esse discurso, com esse valor, né? Com esse tipo de afeto.
né? A mãe falava que quando queria agradar a filha, né, perguntei, o que vocês dão de presente quando vocês querem agradar? O que vocês se presenteiam? Lá em casa, quando um quer agradar o outro, a gente faz um brigadeiro. Olha isso, né? Tipo, um brigadeiro quando quer agradar. Por exemplo, quando você tem... Se você não viu, assim, na clínica também a gente vê, né, assim... quando você dá presente para alguém da sua família, de você colocar dentro, põe, por exemplo, um dinheirinho dentro do envelope, dinheiro, sei lá, pro primo, pro irmão, para dar dinheiro. Né? Ali, aquele ato de presentear, o que tá ali, né? O que contém ali, né? Os avós faziam muito isso, né? Quando eles vão perdendo... até dá para entender, né? Quando eles vão perdendo um pouco, vão se distanciando dos netos, então quer dizer, uma geração mais distante da geração dos netos, e não sabem muito bem com que presentear. Aí sim, eu acho que... Ou aquela tia, né, que presenteia todos os sobrinhos com um pouquinho de dinheiro. A cultura dele ficou lá para trás, ele já não sabe o que tá rolando hoje em dia, né? Não é sempre símbolo faz alguma coisa do seu gosto, né? Compre alguma coisa que você gosta, porque eu não vou saber fazer isso, né? É verdade. Nesse caso, não é símbolo mas tem muitas famílias, imagina, eu ouvi outro dia uma história de um pai que o filho está internado, né, com uma doença relativamente grave, está no hospital, está se tratando e tal, e o menino, 19 anos, pediu para trocar o carro, mas ele não pediu para trocar o carro, ele pediu um carro caríssimo, o valor de um apartamento. O pai falou, não, mas ele está doente, foi lá e comprou. Quer dizer... Que relação é essa, né? E o que ele está dizendo pro corpo desse menino também? Porque a gente acha que a linguagem está só aqui. Não tá, né? O Webdivan fala muito bem disso para vocês. A linguagem não são só as palavras. Todas são as atitudes, os gestos. Ele está dizendo, olha, se você ficar muito doente, você vai ganhar o carro que você quer. O corpo está ouvindo isso de alguma forma, né? Claro. Quer dizer, quando ele quiser um carro novo, o que vai acontecer? Exatamente isso. Se estabelece ali um padrão que pode ter uma repetição. É complicado, eu entendo que assim, a gente tenta agradar o outro, presenteando. E tem assim também uma outra questão que a gente pode levantar aí também, né? Que assim, esses transtornos, que hoje a gente chama de transtornos, há pouquíssimo tempo atrás chamava-se doença, né? Eles estão ligados à cultura da época, né? Então, nossa época e hoje em dia, né? E considerando também que a gente tem avançado bastante em estudos, né? A gente tem descoberto muitas coisas, muitos transtornos, muitas doenças e tal. Então, aí é uma questão que eu fico pensando, assim, do quanto que também está relacionado à questão dessa compulsão por compras, ou por dar, né, você está doente, tá no carro, com tudo muito fácil, tudo muito efêmero, tudo muita produção de tudo, né? Você pode ter tudo que você quiser. Hoje você pode ter tudo que você quiser. Aliás, há uma discussão muito grande sobre isso, né? Sobre a questão da sustentabilidade, né, o consumo pelo consumo. Você consome um celular, você joga fora, você vai jogando. As pessoas que sofrem do transtorno da anomania, talvez elas sejam alguns radares, são os mais frágeis, né, são radares, os mais sensíveis do sistema de uma cultura. Claro, mesmo, sem dúvida né? alguma. Né? Então assim, não, você já tem que trocar esse celular, porque esse celular aqui, ele funciona, ele tá bem. Mas é que já saiu, é a lei da obsolescência. Tudo vai ficando obsoleto, tudo muito rápido, pra né? estimular Já o consumo, né? O carro, estimula o consumo, vai jogando fora, vai jogando lixo. Você vai juntando um monte de lixo, né? E aí ficam os radares, que são essas pessoas mais sensíveis, que é como se isso acumulasse em determinadas pessoas. Faz sentido? Todo sentido, né? Eu acho que a grande história da loucura é isso. Pegavam-se, né, o que o Foucault conta, pegavam-se as pessoas que eram tidas como loucas, punham num barco e mandavam para fora da sociedade.
Por quê? Porque eles eram um radar e mostravam quanto a sociedade estava doente. Quanto a sociedade estava doente, então precisava afastá-los da sociedade. É como se pegasse hoje os compulsivos por compra, pusesse um barco, ó, tchau. Não vamos mostrar o quanto nós somos consumistas, o quanto compramos o que não precisamos. Essas pessoas só têm um aumento disso, né? Como se fosse uma lupa nessa atitude. Mas está em nós. Lógico que está em nós. Né? A gente, é isso, para ser bem aceito numa determinada profissão, num determinado ambiente, a gente tem que ali fazer um tipo de consumo. Né? Você não vai num casamento vestido do mesmo jeito que você vai trabalhar. Para isso você tem que consumir. Você não pode ir com o mesmo vestido a 3 festas. Né? Como assim não pode ir com o mesmo vestido a 3 festas? E aí começa... E cada vez mais, né? É o que eu digo, na época dos meus avós, dos meus pais, o consumo por comida era diferente, o consumo por roupas era diferente. Ou mesmo na Europa, né? O consumo por roupa já é muito diferente do que é aqui no Brasil. Brasil, Estados Unidos... na Europa é diferente, as pessoas compram um casaco para aquele inverno inteiro e usam, né, durante muitos anos. Não vão comprar outro casaco no inverno, porque a cor não é mais beterraba e agora é vermelha, a cor da moda. Né? É um outro tipo de consumo, né? A gente também tem que olhar para essas outras culturas, né? As culturas europeias, enfim, assim... Assim, esses países mais antigos, como França, Inglaterra, eles viveram muita guerra, né? Então, eles têm dentro da idiosincrasia deles, do modo vivendes de toda uma cultura antiga e tal, a questão do não desperdício, né? Porque no meio da guerra só tinha aquele pão, então não dá para ficar, as roupas eram costuradas, os sapatos remendados, porque é uma história de guerras, né? História de guerras, o mundo antigo, né? O mundo europeu traz outros valores que estão mais arraigados. Hoje a gente já não tem mais esse tipo de situação, mas o consumismo está aí para todo mundo, né? Assim, inclusive para eles também, né? Para os europeus também. Claro, eles não também eles não são consumistas, vulneráveis a isso e, né, vivendo também no mesmo sistema. Claro, eles estão inseridos nesse mundo, que nessa época que a gente vive. Mas agora tem muito uma questão diferente. De país emergente, né? Exato, isso que eu ia falar, é muito diferente. Um país emergente é mais consumista, né? Precisa mostrar que jamais vai atingir. Vamos dizer, são novos, né? Somos novos. Nós somos emergentes, né? Nós somos novinhos, então a gente está querendo ser. Exatamente, né? Quando os adolescentes querem comprar aquele tênis com que todos os outros amigos têm, é isso, né? Eu quero pertencer a esse grupo. O Brasil, como um país emergente, a gente quer pertencer ao mundo e ser muito bem visto. A gente quer ser aristocrata, a gente não vai ser nunca aristocrata. Não, a gente já passou, já. Desencana disso, né? Tem um amigo meu que fala assim: o Brasil é o único lugar que nunca teve rei. Ao invés de ter rei, teve imperador. Ele tem toda a razão. Era imperador, né? Não perceber. Tem toda a razão. Então já começa que já não tem nobreza mesmo. Né? Já não tem mesmo. É impressionante. E é muito interessante o que você falou. As pessoas com transtorno de anomania só são o radar disso, né? Lógico, as pessoas mais frágeis, seja talvez por uma educação familiar, sim, por uma educação social, sim, e também por um fator que é químico, né? São pessoas que têm uma probabilidade maior, uma chance maior de ter uma dependência. Tem um cérebro com mais, vamos dizer assim, um cérebro mais propenso, né? Com essa tendência, com neurotransmissores mais sensíveis, né? Tem uma questão cerebral, sim. Hoje já tem vários estudos aí, científicos e pesquisas, de que existe o cérebro do dependente. Existe um cérebro específico do dependente, né? Nós, em supervisão na Clínica Maia, nós temos estudos, assim, a gente faz muita supervisão lá para toda a equipe, e isso já é constatado, tem estudos de universidades, tanto de USP, Unifesp, né?
existe o cérebro do dependente, sem dúvida. Uhum. Na clínica vocês atendem transtorno de anomania, né? Atendemos e temos casos. Uhum. Como é que faz? Se uma pessoa está assistindo, tem transtorno de anomania, quiser entrar em contato com vocês na Clínica Maia, site da clínica? Tem o site da clínica, né, que é www.clinicamaia.com.br. Nós temos várias unidades e nós somos especialistas em tratamento de transtorno mental e as dependências. Uhum. Dependências em geral. Dependência química, compulsão, né? São as compulsões. E nós temos, em todas as unidades a gente tem tratamento. Inclusive em hospital dia também. Não é só regime de internação, também tem hospital dia. Porque a gente atende todos os graus, né? E tem alguns casos que precisam ficar no hospital dia, por exemplo, de transtorno Dependendo mental. da avaliação, né? Feita uma avaliação com o psiquiatra, com o médico. E nessa avaliação, que é feito com o paciente, com a família, é que a gente dá um encaminhamento, né? Se é o caso de ter internação, de estar em ambulatório ou estar em hospital dia, que também tem todo esse tratamento. A gente tem esse suporte, esse suporte. Legal, legal. Em todas essas nuances, né, dos problemas mentais. Muito legal. Eu pus o site aqui no chat para vocês, www.clinicamaia.com.br. Cristina também atende lá. Cristina, foi um grande prazer tê-la aqui no WebDivan. Gostei muito de conversar com você. Que bom. Espero que você tenha gostado mesmo, não tenha perdido muitas coisas por aí. Não, né? não. É uma peça só que estreou hoje, mas vai ter amanhã. Então tá bom. Uma peça para você amanhã. Muito obrigada por sua participação no WebDivan. Obrigada pelo convite. Espero que você volte muitas vezes ao WebDivan. Obrigada. Obrigada a você. Valeu. Obrigada por todos vocês que estiveram aqui no WebDivan. O WebDivan, como vocês sabem, é nosso programa semanal. A gente volta ao vivo, sexta-feira que vem, às 21 horas. Beijos.